Olá, Olá, tudo bem com vocês? eu sou Lorena Mendonça, eu sou pediatra e consteladora familiar. E eu sou Darcio Machado, constelador familiar também. Somos terapeutas sistêmicos. Isso mesmo. Então, a gente veio aqui para falar um pouco do o que é a constelação. Muitas pessoas vieram perguntar pra gente, né? Vieram conversar no particular, falando: Nossa, vocês falam tanto constelação, constelar, consteladora, constelador, mas o que é a constelação familiar? A constelação familiar, ela é um trabalho, como a gente falou, sistêmico, né? O que isso significa? Que quando alguém chega com alguma questão, com alguma reclamação, alguma coisa que está incomodando, a gente não olha a pessoa como um indivíduo, a gente olha ela no contexto familiar, porque nesse ambiente as relações familiares têm muita influência no que somos e como enxergamos o mundo. Então, a constelação ela foca nas desarmonias familiares, porque a gente encontrando o que está em desarmonia nesse sistema, a gente consegue, vamos dizer, reparar aquilo ali, né? De uma forma que a gente faz a atuação, né, no momento da constelação, para que a gente possa viver em mais harmonia, porque juntando essas forças, né, com um casal mais harmônico, ou uma própria família mesmo, com filhos, tudo vivendo de forma mais harmônica, com essa união, a gente consegue ter uma possibilidade melhor de conciliação, de resolver os problemas, tudo fica mais fácil. E como a Lorena falou, esses problemas eles vêm das questões que existem nas relações familiares. A constelação ela é baseada em 3 leis sistêmicas e quando alguma dessas leis, ou mais de uma, está em desacordo nas relações familiares, elas causam sintomas ou comportamentos ou doenças que se manifestam em um de nós da família. E isso nada mais é do que um sinal para que a gente olhe para isso. Vou dar um exemplo aqui fácil. Imagina que sua avó, ela vivia um casamento daquele tempo onde ela era muito oprimida, ela ficava dentro de casa, não tinha voz nenhuma, ela até casou cedo, com 16 anos já teve o primeiro filho, ou seja, ela foi muito repreendida, ela teve que oprimir muitos sentimentos dela, mas dentro dela, ela viveu os sentimentos. Então ela pode ter despertado raiva, no final das contas, da situação que ela viveu, ela pode não ter conseguido amar os filhos e dedicar amor aos filhos da maneira como gostaria, e por isso ela desrespeitou as regras da constelação, obviamente que sem saber, eram as condições dela, mas isso gerou esse desequilíbrio, e esse desequilíbrio depois ele vai se manifestar nos descendentes de alguma forma para poder ser olhada essa situação e ser compreendida. Então, a constelação é isso. É a gente trazer um novo olhar para aquilo que nos incomoda, certo? Não só uma doença, mas também, vamos dizer, uma ansiedade, uma insegurança, uma procrastinação. Isso que a gente vem falando bastante. Então, coisas que te incomodam, que você busca mudar, a constelação pode te ajudar em relação a isso. O que a constelação propõe, como se diz no final das contas, é te proporcionar uma vida mais leve, uma vida mais harmônica. A gente não fala que vai te dar uma vida perfeita, isso é uma utopia, não existe. A gente precisa só trazer equilíbrio, e o equilíbrio é entre o bom e o ruim, mas que a gente possa viver de uma maneira em que a gente consiga ter leveza para poder desfrutar da vida e entender o sentido da nossa vida. E isso que a constelação preza, proporcionar que a gente deixe os pesos do passado, essas questões que a gente fala das dificuldades das relações e que a gente possa viver com mais leveza, olhando para a nossa vida e vivendo o que a gente merece. Então, a harmonia é isso, é equilíbrio, leveza, harmonia, é isso que a gente queria passar para vocês. E acho que uma coisa interessante também de falar são as formas que a gente pode utilizar, né, para fazer a constelação familiar. Então, ela pode ser feita de forma presencial, né, individual ou em grupo. Quando ela é individual, a pessoa pode acabar representando, né, os papéis, dependendo de cada caso. E quando é em grupo, várias pessoas podem ser convidadas também a serem representantes. E isso fica a critério do consultante, né? Como a gente chama a pessoa que vai fazer uma sessão de constelação. Às vezes ela já tem algum entrosamento, que já medita, já faz alguma coisa, então ela já tem essa conexão com o corpo, com o sentir dela.
e aí a gente já faz um trabalho com essa pessoa mesmo. Mas existem casos onde a pessoa às vezes é muito racional, ela quer encontrar lógica em tudo que está acontecendo, e a constelação é uma entrega profunda ao sentir. Então, às vezes a gente coloca essa pessoa como telespectadora exatamente para que ela só tenha que se preocupar em ver a constelação acontecer e ela possa perceber como é que está o sistema familiar dela de acordo com aquele tema que ela olhou. Vale ressaltar que a cada sessão de constelação ela é feita para que a gente analise um tema, para que a gente veja uma situação. Então, por exemplo, eu sofro de ansiedade e ao mesmo tempo eu tenho enxaqueca. Então, uma constelação nós vamos fazer para poder ver a ansiedade, porque ela vai estar ligado a uma questão do relacionamento familiar, e a enxaqueca a gente faz num outro momento, porque vai nos levar para uma outra situação de uma relação do sistema familiar. E uma coisa muito interessante para a gente falar é que a constelação ela não precisa ser necessariamente feita toda semana, porque é um trabalho muito profundo, muito intenso do nosso sistema familiar. Então, ele reverbera por um tempo, certo? Então, isso mexe muito com a gente, né? Então, a gente passa por uns momentos de transformações que muitas vezes até dói um pouquinho no início, mas que depois você vai sentindo as melhorias pouco a pouco. E foi muito interessante isso que a Lorena falou, porque a constelação ela faz exatamente essa mudança do padrão. Por isso que é um trabalho que às vezes a gente não faz assim numa sequência uma atrás da outra. Normalmente precisa de um tempo, por quê? Porque é a mesma coisa que uma semeadura. Quando você vai lá e semeia, você não tem a planta já nascendo no dia seguinte, precisa de um tempo. Você semeia, você rega, aduba e você deixa agir no tempo, porque aquilo precisa começar a criar raízes. Esse novo padrão que a gente está trazendo quando acontece uma sessão de constelação, a pessoa está se conscientizando de uma coisa que ela não tinha conhecimento, porque ela estava sendo, vamos dizer, refém de uma dinâmica oculta que ela vivia do subconsciente dela. Então, quando a gente faz a constelação, a gente traz essa nova consciência e isso exige você assimilar, você tomar conhecimento, compreender e aí sim passar a viver naquele padrão. Então, tudo isso exige um tempo e viver esse padrão também depende muito da vontade e da entrega que a pessoa faz. Só voltando um pouco nos tipos de formas, né, que podem ser realizadas a constelação, a gente falou da forma presencial, né, individual ou em grupo, que também pode ser feita da mesma forma online. A gente está usando bastante agora atualmente por conta da pandemia, né? Então a gente acaba fazendo também a mesma coisa, ou individual, né, online, ou então também em grupo online, certo? Então são essas as formas. E é bom explicar que o porquê que é possível fazer online. Porque esse sentir que a gente fala, que a gente capta numa sessão de constelação, ele se dá pela física quântica, a energia da física quântica, né? Onde diz que a energia está em todo lugar a todo momento. Então a gente trabalha como se nós fôssemos receptores de rádio, né? Onde a gente, na hora da sessão, a gente vai captar a energia do seu sistema familiar e da questão e do sentimento que você diz que te incomoda, ou do comportamento, ou da doença, enfim. Porque cada situação dessa, cada item desse, vamos assim dizer, tem uma energia própria. A doença tem uma energia própria, o comportamento tem uma energia própria, o sintoma tem uma energia própria. E aí o que a gente faz é exatamente sentir a energia, como a energia desse comportamento, dessa doença, está agindo dentro de você. Para aí sim a gente poder identificar qual relação do seu sistema familiar foi afetada e que apresenta essa desarmonia para a gente poder fazer a reparação. Por isso que a gente fala que vive uma dinâmica oculta, porque muitas vezes a pessoa não se dá conta, mas quando ela começa a ver a constelação acontecer, começa a fazer sentido para ela e aquilo gera uma emoção muito grande. Por quê? Porque está dentro dela aquele sentimento. A única coisa é que ela não está tendo, ela não tinha consciência daquilo, mas estava guardado dentro. E aí, quando acontece a constelação, é como se houvesse uma identificação que fala, me identifiquei, deu sintonia, vibrou, né? Conectou com isso. E aí sim significa que aquilo está começando a atuar um novo padrão para poder fazer essa libertação para a pessoa. Eu queria falar que as constelações têm transformado nossas vidas. Então, o que a gente mais deseja é difundir esse amor através das constelações. Então, se ainda restou alguma dúvida, faz a sua pergunta pra gente, a gente tem o maior prazer em ajudar a todos.
É maravilhoso. Hoje eu e a Lorena vivemos essa vida sistêmica e eu posso dizer para vocês, eu nunca imaginei na vida que existia uma relação que ela poderia ser assim. E não só a relação de casal, a relação entre pais, a relação no trabalho, porque quando você enxerga de uma maneira sistêmica, você não enxerga, você busca enxergar o mundo não só como você é, mas você tenta se aproximar mais da realidade de como o mundo realmente é. Que existem pessoas que têm medos, que têm angústias, que têm os seus sentimentos e que elas não têm que agir como eu enxergo o mundo baseado nos meus sentimentos. Então é isso que a gente queria falar para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se quiserem conversar, estamos bem abertos, então podem entrar em contato com a gente. Vem mergulhar com a gente nesse mundo.